Amém, irmãos. Vamos então à palavra de Deus, o que Deus quer falar conosco hoje. Eu já queria pedir até que a mídia coloque a imagem, que é a imagem central da nossa pregação. Já está aí? Ah, legal. Inclusive, eu falei sobre inteligência artificial, né? Recentemente, essa imagem foi criada em inteligência artificial. Eu coloquei lá um rei no meio de um pasto e a imagem foi criada. E nos ajuda, né, de certa forma, a ilustrar o que nós vamos falar hoje, sobre o pasto e o trono. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. E depois nós vamos ler 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primeiro vai ser no segundo, e segundo vai ser no primeiro. Primeiro nós vamos ler do 2 Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler capítulo 7, versículo 8. Somente o versículo 8 a gente vai ler. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E agora vamos lá para 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Só voltar um pouquinho. 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então a primeira passagem diz respeito de Davi, a segunda a respeito de Saul. Nós vamos orar mais uma vez para que Deus fale conosco através da palavra nessa noite. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, sedentos, ansiando pela Tua presença. Senhor, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala e nos ajuda, ó Pai, a caminhar contigo. Nos ajuda, Senhor, a percebermos o Teu agir, ó Deus, nessa noite. Nos ajuda, Senhor, para que não estejamos nós dispersos, mas que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa, Senhor, esse pecador que vos fala, Pai. Usa, Senhor, ainda com tantas imperfeições, para que a Tua mensagem seja transmitida com o poder do alto, ó Pai. E para que, com a ação do Espírito Santo, Senhor, pessoas sejam transformadas mais uma vez nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez um dos grandes problemas da nossa geração é que todos querem trono. Todos querem visibilidade, todos querem um lugar onde o que se faz é visto, onde o que se faz é exaltado, todo mundo gosta de um elogio, todo mundo gosta de algo que te traga uma posição onde todos estão vendo o que você está fazendo. E essa é uma característica do trono, aqueles que buscam o trono. E para cada um, o trono pode ter um significado, né? Para muitos, buscar um trono neste momento pode ser buscar sucesso profissional. Para muitos, buscar um trono pode ser buscar amigos, muitos amigos, muita fama, muito dinheiro, muita repercussão daquilo que se faz na vida. Então, muitos estão por aí buscando tronos e mais tronos. Mas eu gostaria de falar de como Deus preparou Davi para um trono, estando ele num pasto. Né? E eu vou falar um pouco sobre o que esse pasto tem a ver com a vida de cristão. Porque Davi era um jovem ali que estava num pasto. E a gente vai falar de como Deus foi formando o rei e um homem segundo o coração de Deus ainda antes do trono, ainda no pasto. Né? E por isso essa imagem também de um rei, de alguém cuidando de ovelhas,
em meio a uma pastagem que era algo que era feito somente para aqueles que eram os menos importantes. Então, Davi era um dos filhos, de 8 filhos, né, que Jessé tinha. E por ser ali o mais novo, ele que era o enviado ali para cuidar das ovelhas. Era algo que era para o menos importante. Era algo que era para aquele que ia ficar lá trabalhando, na labuta mesmo, todo dia, cuidando dos animais, porque era uma situação geográfica onde não se havia possibilidade de plantio. Então era muito importante cuidar dos animais para que houvesse alimento. Era uma função importante, uma função de um grande trabalho. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre Saul, antes de falar sobre Davi. Porque aqui a gente vai fazer uma relação, Saul, Davi, onde eu estou dentro dessa relação, Saul e Davi. E Saul, ele tem um significado lá do hebraico, que é aquele que é pedido, né? O nome Saul, né? Aquele que é pedido ou aquele que pede. E interessante, porque ele foi pedido, digamos assim, pelo povo. O povo não aceitou, Deus queria que ele mesmo fosse o rei do povo. Mas o povo ali no Antigo Testamento quis uma monarquia, quis um rei humano, quis um homem. E acabou sendo o primeiro rei ali do povo de Israel, foi Saul. E Saul, olhando um pouco a história dele, ele também teve um momento de pasto, só que ele cuidava, provavelmente a família dele tinha uma propriedade, ele cresceu provavelmente arando com bois, cultivando trigo, cuidando de jumentos. Né? E fala a palavra de Deus que ele tinha uma boa aparência. E que era alguém até de certa forma tímido, né? E que chegou até a se esconder para que não fosse rei. Depois de um momento em que o profeta Samuel dava sinais de que ele seria esse homem que receberia essa responsabilidade, ele chegou até a se esconder a princípio. Mas depois foi proclamado rei por Samuel e o povo pediu a monarquia e teve o seu primeiro rei, o rei Saul, aquele que estava cuidando dos jumentos e depois estava cuidando e direcionando o povo de Deus. E começou muito bem. Depois disso ele começa muito bem, começa alcançando objetivos importantes, começa cuidando para que o povo tivesse um maior poder militar, começa crescendo ali, trazendo uma repercussão maior para o povo que antes era um povo que não tinha tanta capacidade, né, de exército, e começa ali com Saul a conquistar, começa a ser um povo de mais notoriedade. Mas aqui nós lemos no capítulo 13, versículo 14, que em dado momento o Senhor diz assim para Saul: o Senhor buscou para si um homem segundo o coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Acontece que Saul, mesmo tendo vindo também de uma realidade simples, ele foi tomado pelo trono. Ele foi tomado por o envolveu essa questão de poder, do reinado que ele tinha, que ele começou a desviar dos propósitos de Deus que o tinha chamado. Diz a palavra de Deus que em alguns momentos estava sobre ele o Espírito do Senhor. Mas aqui nós vemos mais à frente Deus rejeitando Saul. E assim como Davi, ele também veio de uma vida simples. Assim como Davi, ele também era ali alguém que estava cuidando, obedecendo os pais. Mas o trono o corrompeu. Mas a necessidade do poder ali o corrompeu. A ponto de que, quando Samuel fala que havia um homem já, segundo o coração de Deus, Saul já começa a andar preocupado. E o espírito ali, que antes era um espírito de Deus, algo que o acompanhava para os propósitos de Deus, começou a se tornar o que? Inveja, começou a se tornar ódio, começou a se tornar algo que corrompeu até a sua própria relação com seu filho, Jonatas. Inclusive, ele protagonizou depois um momento em que Deus pede para ele exterminar o rei dos Amalequitas, se eu não me engano, e aí ele não cumpre a vontade de Deus, e esse rei acaba sendo um dos responsáveis por matar o filho Jonatas. Vejam que ele começa a desvirtuar, começa a se distorcer ali da vontade de Deus. E ele ouve aquilo que o próprio Samuel
disse, não considere sua aparência, que o Senhor disse a Samuel, no caso, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, na aparência, a gente vê dois homens que começaram simples, mas no coração, Deus viu um coração tomado pelo trono. Deus viu um coração tomado pelo poder, o coração de Saul. E a partir desse momento, então, Saul começou a priorizar o seu trono e não ser um homem de Deus. Por isso, eu perguntei no começo, você tem um trono, algum trono que você busca na sua vida? Será que em algum momento da sua vida você tem priorizado, deixado de priorizar, ser um homem, uma mulher de Deus para priorizar algum trono, algum lugar de relevância terrena, algum lugar onde você seja visto, algum lugar onde as pessoas vão te venerar, vão olhar para você e falar, você é bom, você é o cara. Será que este lugar, esse trono terreno tem nos atraído a ponto de nós, em algum momento, não queremos mais buscar face a face a presença de Deus, buscar sermos estes homens segundo o coração de Deus, essas mulheres segundo o coração de Deus? Fica a primeira lição a respeito de Saul. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E quando Deus via o coração do Saul, Deus o rejeitou. Como está o seu coração? Como está? O que é o trono da sua vida? O que você tem colocado no centro da sua vida? Não importa a origem neste momento. Estamos falando de dois que cuidavam, um cuidava lá do pasto, o outro cuidava do boi, mas os dois estavam ali em funções parecidas. Porém, nós vamos falar um pouco sobre Davi, de como o coração de Davi já estava sendo preparado por Deus em meio ao pasto. Primeiro que Davi vem do hebraico amado. Amado é o significado do nome de Davi. Davi foi um pastor, né? Primeiramente foi a primeira função dele. Foi um guerreiro, foi músico, né? E nós podemos pensar em Davi, pensar naqueles momentos em que Davi estava cuidando do pasto e ao mesmo tempo tocando seus instrumentos, louvores e adoração ao nosso Deus. Quantos são os salmos compostos por Davi, que Davi compôs, que veio do coração de um homem segundo o coração de Deus? Será que você já se perguntou o que eu posso fazer para ser um homem segundo o coração de Deus? Será que você já se perguntou o que eu posso fazer para ser uma mulher, para ser um cristão, um servo segundo o coração de Deus? Nós podemos olhar a vida de Davi e podemos ver que ele já começava desde o princípio a ter esse coração de adorador, um amigo fiel, alguém que construiu o império, alguém que teve uma visão também do exército ali, que conquistou muitas coisas no seu reinado. Porém, Davi também, assim como Saul, tinha uma marca de um pecado, de um problema na família. Davi também foi um pai que fracassou. Davi protagonizou também um momento de adultério. Por isso nós não estamos colocando aqui a situação de Saul e a situação de Davi com muitas semelhanças em sua origem, em seu chamado, em sua vida de fato, em que tiveram momentos em que não agradaram a Deus. Mas qual seria a diferença do homem segundo o coração de Deus? Porque eu e você estamos aqui e também temos a mesma realidade de pecadores. Deus conhece, Deus não vê sua aparência nessa noite. Deus vê o seu coração, e vendo o seu coração, que Deus está vendo em você nesse momento? O que Deus está vendo na sua vida neste momento? Mas o que então pode nos diferenciar da atitude de Saul? O que pode nos diferenciar daquele que é rejeitado por Deus, para sermos nessa noite aqueles que têm a confiança e a segurança de que somos segundo o coração de Deus? Primeiro nós vemos que Davi, no pasto, foi forjado, foi moldado por um lugar de humildade. Ele apacentava as ovelhas e, como eu disse, era uma tarefa designada ao filho menos importante. Ali, ele tinha, no caso, poucas ovelhas. Diz ali no primeiro livro de Samuel, também, capítulo 17, no versículo 18, que até foi, no caso, um irmão mais velho falando para Davi: por que você veio para cá e com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Tinha poucas ovelhas. Não era algo assim tão relevante no sentido de ter muitas ovelhas. Era um lugar de humildade, era um serviço para aquele que era menos importante, com poucas ovelhas. Mas foi ali que provavelmente ele desenvolveu as habilidades dele.
Foi ali que ele desenvolveu a sua vida de adorador. Foi ali, sem ninguém ver. Foi ali com poucas ovelhas. Foi ali com um campo somente à frente que ele começou a desenvolver um coração que agradava a Deus. Aquilo que a palavra diz, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. O coração quebrantado de Davi não começou com o trono, começou no pasto. O coração quebrantado, um homem segundo o coração de Deus estava sendo formado no pasto e não no trono. Muitos de nós são aqueles que esperam o trono para ter um coração transformado. Esperam Deus nos colocar num trono para a gente ter uma transformação. Mas foi no pasto, foi diante de ovelhinhas, foi diante de um lugar em que ninguém via que ele provavelmente começou a ser um adorador. Foi quando ele realmente começou, cuidando dos rebanhos, a ter aquele salmo, como o Salmo capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagine ele cantando isso, ele compondo isso, em meio ali às ovelhinhas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus estava forjando ali, estava moldando um coração que ia ser um coração que não seria corrompido pelo trono, mas que continuaria sendo um coração verdadeiro diante de Deus. O Senhor estava com Davi no pasto. Naquele momento em que ele está pastoreando as ovelhas, o Senhor livrou ele das garras do leão e das garras do urso. E foi isso que deu confiança para Davi, para que ele enfrentasse um gigante filisteu. Deus já estava na trajetória de Davi te mostrando, eu sou contigo e eu vou continuar sendo contigo. Eu te livrei do leão, eu te livrei do urso e eu vou te livrar do gigante. Deus está na sua trajetória, Deus está na sua vida, Deus olha a sua vida por completo. E você, se você quer desenvolver esse coração, essa vida segundo o coração de Deus, você precisa ver também o que Deus está fazendo hoje na sua vida, que vai te fortalecer para viver algo amanhã. Perceba o que Deus já fez na sua vida, que te faz hoje diferente, e que te faz hoje mais forte, e que te faz hoje mais propenso a atingir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida. Perceba que Davi estava vivendo um processo, um lugar de preparo. O pasto estava sendo lugar de preparo. Por isso eu pergunto também, qual tem sido o seu pasto? Qual tem sido o seu lugar de preparo? A faculdade, a FATIP, o preparo para chamado, a família, o preparo de falar de Deus para alguém que está próximo, o preparo de falar de Deus para as crianças, o preparo para algo na sua vida. Qual tem sido o preparo para que você possa passar pelas tormentas da vida e para que você possa continuar com seu coração cheio da presença de Deus? Deus olha o todo, Deus já via o rei, mesmo estando diante do pasto. Ainda lá também no pasto, Davi mostrava que ele tinha responsabilidade. Mesmo depois de ser ungido rei, ele continuou apacentando as ovelhas de seu pai. Ele já era rei, mas ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Era um lugar onde estava começando também a nascer um homem responsável, um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia das suas responsabilidades. O pasto é um lugar de responsabilidade. Não adianta, a gente quer viver com Deus, mas muitas vezes a gente não quer cuidar das coisas de Deus. Deus está também nos chamando a sermos estes que vão apacentar as ovelhas, independente daquilo que estivermos vivenciando. Agora, vivenciando, vendo a vida de Saul e de Davi, qual é o perfil que o Senhor procura? Qual que é o perfil que o Senhor quer para a sua obra? Fica para nós a pergunta. O que o Senhor quer de mim? Como eu posso agir? Como eu posso ser essa pessoa segundo o coração de Deus? Deus não vê aparência. Mas como eu posso ser, então, esse coração que Deus olha e fala, este é um coração realmente que eu sei que é um coração que me tem, e que eu tenho. Que eu sei que eu posso ter a certeza de que ele pode assumir um trono. Foi o que Deus teve na vida de Davi. Deus sabia que aquele era um coração que faria a vontade dele. Inclusive, mais à frente, em Atos, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso. E ele fala
E tirando Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus estava forjando ali um homem segundo o coração que faria a vontade de Deus. Então a primeira lição que a gente tira da vida de Saul e da vida de Davi é que se nós queremos ser segundo o coração de Deus, nós precisamos ser aqueles que fará toda a vontade de Deus. Deus dá trono, e quando eu falo sobre trono, sobre repercussão, sobre ser presidente de uma empresa, sobre ser um líder, sobre ser alguém que tem um cargo de relevância, Deus dá tronos nesse sentido para cristãos. Deus deu um trono para Davi. Mas ali Deus tinha a certeza de que não estava Davi corrompido pelo trono, mas o coração dele era um coração que estava verdadeiro diante de Deus. Enquanto Saul fica enciumado, enquanto Saul fica temendo perder o trono, Davi diz o seguinte: não me retires o teu Santo Espírito, Senhor. Não me retire. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Enquanto a preocupação de Saul era não me lances fora deste reinado, a preocupação de Davi é: Senhor, não me lance fora da tua presença. Isso é o que mais eu tenho de valor. Essa é a minha vida, é ter a porção do teu Santo Espírito. Esse é o meu viver, esse é o meu respirar. Não retire de mim o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu sou uma carcaça, eu sou morto, eu não sou nada. E é isso que desenvolve a presença de Deus, é nisto que desenvolve a presença de Deus, e homens e mulheres segundo o coração de Deus são estes que falam: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Eu pequei, Davi pecou, Saul pecou, e eu tenho certeza que todos aqui podem olhar e perceber: nossa, eu também sou pecador, eu também sou falho. Mas a pregação nessa noite é para que você, neste sentido, nos passos da sua vida, ou se Deus te colocar num ponto de relevância, de referência de alguém, que você seja aquele preocupado com isso. Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Senhor, compadece-te de mim. Senhor, cria em mim um coração puro e renova o espírito inabalável. Que neste mundo de aparência eu veja os corações e que o Senhor veja no meu coração um coração quebrantado, um coração transformado, porque estes o Senhor não rejeitará, e não rejeitou Davi e não vai te rejeitar se o seu coração não for corrompido pelo trono terreno, mas for cheio da presença de Deus, de uma vontade de ser cheio do Espírito Santo e viver a vontade de Deus. E nisso eu deixo aqui algumas aplicações. Primeiro, não deixe as coisas boas terrenas moldarem o seu coração. Não deixe as coisas boas terrenas moldarem o seu coração. Seu coração é o que Deus vê. Suas intenções são as suas emoções, seus pensamentos. Que em tudo você possa ser alimentado pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas, pelo evangelismo, pela necessidade de orarmos uns pelos outros, as coisas espirituais. Lembre-se, tudo que nós fazemos aqui, que são coisas totalmente terrenas, estão dentro do reino de Deus, mas você precisa ter um coração sempre, em tudo que fizer, coração no Senhor. Segunda aplicação, seja no pasto ou no trono, viva integralmente com Deus. Cante louvores no pasto e cante louvores no palácio. Irmãos, aquilo que está na parte externa da nossa vida não pode influenciar aquilo que está no nosso coração. Davi cantava louvores em meio ao pasto, com pequenas ovelhinhas ali na frente dele. E também pôde cantar louvores depois num grande palácio, num lugar de riquezas. É isso que nós somos como crentes, como cristãos. Nós temos um coração, independente da circunstância externa, nós temos um coração no Senhor. Devemos ter o coração no Senhor. Isso vale também para as lutas, para as dificuldades da nossa vida. Davi passou também por grandes dificuldades, por problemas familiares, como eu disse, mas o seu coração esteve sempre voltando ao Senhor e sempre nessa intenção: não retire de mim o Espírito Santo. Nós não podemos deixar que as circunstâncias externas abalem essa vontade de andar com o Senhor.
Se nós queremos ser segundo o coração de Deus, nós precisamos continuar sempre despertando, buscando se despertar do Espírito Santo para uma vida de adoração, para uma vida de verdade diante de Deus. Terceira aplicação, em todas as suas preocupações diárias, coloque principalmente uma pergunta: eu estou fazendo a vontade de Deus? Em tudo que você faz na sua vida. Faça essa pergunta. São estes que, assim, Deus quis usar Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, aquele que fazia a vontade dele. Por isso primeiro passo, para nós queremos esse coração de adorador. Em tudo que você fizer, então, pergunte: isso é a vontade de Deus? O meu namoro, o meu casamento que eu vou ter, o meu casamento que eu já casei, os meus filhos, a forma como eu estou agindo com os meus filhos, a forma que eu estou trabalhando, a forma com que eu interajo com as pessoas, a forma que eu penso sobre as situações, sobre tudo na minha vida, seja a minha prioridade fazer a vontade de Deus. A gente se preocupa com tanta coisa, mas muitas vezes nos esquecemos daquilo que é o principal, daquilo que é a melhor parte. Irmãos, um coração é o que Deus vê. E mais uma vez eu pergunto: o que Deus vê nessa noite? O que Deus vê no seu coração? Que nós tenhamos a certeza, nós tenhamos a convicção dada por Deus, que há nessa noite em nós o coração quebrantado. Que há nessa noite em nós o coração que está ciente daquilo que nós somos quanto pecadores, mas também cientes da graça de Deus, cientes do amor de Deus, cientes da misericórdia de Deus. Davi compôs hinos maravilhosos, de muita profundidade e de adoração com Deus. O que eu peço é para que eu e você, durante a nossa trajetória, durante os dias que o Senhor tem para nós aqui, tão rápidos, a vida é um sopro, mas que nós possamos encontrar a intensidade de Davi, que nós possamos encontrar esse Cristo que nos atrai, que nós possamos encontrar esta graça que nos atrai mais do que qualquer valor terreno. E assim, Deus dando o trono ou não, Deus dando uma repercussão, referência para nós ou não, sendo nossa referência ou não, que nosso coração esteja nele, que seu coração esteja nele nessa semana, que você deixe se esvaziar para que o Espírito Santo tome o seu coração. E nada mais importa, nada mais importa. Nada mais importa do que temos um coração segundo a presença dele. Essa é a maior marca que nós podemos deixar nesta vida. Essa foi a marca de Davi. Tantos homens e tantas mulheres, mas ele continua tendo essa marca. Sim, aquele pecador, aquele muitas vezes imundo, mas que tinha um coração sempre buscando lavar de Deus, como nós hoje lemos no momento de confissão. Você é aquele que hoje busca o lavar de Deus? Você é aquele que hoje busca a purificação de Deus? Ou é aquele que vai continuar buscando um trono terreno e a aprovação dos homens? Que o Senhor tome o seu coração, que o Senhor tome o meu coração, que o Senhor tome o nosso coração para que nós possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que faz a vontade de Deus, uma igreja que caminha como verdadeiros amigos de Deus. Nós vamos cantar essa canção agora, e fazendo essa oração. Davi realmente foi um amigo de Deus nesse sentido. Ele viveu uma intimidade com Deus desde o pasto. E talvez hoje você possa criar esse pasto aí onde você está sentado, onde você está na sua casa. Não tem pequenas ovelhas aí do seu lado, mas tem um Deus que olha para o seu coração. E que você possa falar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.